Olá, meus amigos. Na aula anterior, nós tratamos tão somente do crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, ou seja, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e também, bem como as condutas equiparadas, e também a qualificadora prevista no parágrafo 2º, que traz, que qualifica o crime em razão da natureza da arma, acessório ou munição, serem de uso proibido, não é mesmo? Na aula de hoje nós vamos tratar sobre os crimes dos artigos 17 e 18, ou seja, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo, bem como de disposições gerais, como causas de aumento e liberdade provisória. Muito bem, o artigo 17 do Estatuto do Desarmamento traz o crime de comércio ilegal de arma de fogo. Trata-se aqui de um crime próprio, ou seja, exige uma condição especial do agente, que é ser comerciante ou industrial. Isso porque o próprio artigo 17 exige que a conduta seja praticada na atividade comercial ou industrial. Vejam, senhores, artigo 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, vejam, senhores, que o tipo penal do artigo 17 exige que as condutas sejam praticadas na atividade típica de comércio ou indústria. O que isso quer dizer? Quer dizer que a simples venda por si só de uma arma de fogo não caracteriza comércio ilegal. Por exemplo, José vendeu para o João. Não caracteriza comércio ilegal. Isso caracteriza crime ou do artigo 14 ou do artigo 16, a depender se a arma de fogo é de uso permitido, restrito ou proibido. Lá nos artigos 14 e 16 também constam as condutas adquirir, fornecer, não é mesmo? Então, para a caracterização do crime do artigo 17, tais condutas previstas no caput devem ser em atividade típica de comércio ou indústria. Então, por exemplo, vamos supor que alguém tenha realmente uma loja de venda de armas, não é? Aí chega lá um sujeito e fala: olha, eu quero adquirir uma arma, mas eu não tenho a documentação pertinente, eu não tenho como tirar antecedentes criminais, etc. Então eu não tenho como adquirir legalmente. Aí o dono da loja fala: não, espera aí, eu tenho uma arma aqui que eu posso vender para você sem a documentação. Caracterizado está o comércio ilegal. Não é mesmo? Pode ser até aquele exercido em residência. Não precisa ser oficialmente em loja. Tá? E assim dispõe até o parágrafo 1º. Vejam bem. Equipara essa atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Pode até ser o exercido em residência, mas tem que ter atividade típica de comércio, né? Ou de indústria. Por exemplo, a pessoa tem em sua residência, na garagem de sua residência, instrumentos que são utilizados para conserto de armas. E lá se apreende diversas armas, munições, etc., que estavam ali para serem consertadas, né? Então, se a pessoa tem uma indústria de conserto de armas sem autorização legal e ou faz isso de forma clandestina, também pratica o crime do artigo 17.
Tá? Então, só nessas situações, a simples venda de uma pessoa para outra não caracteriza crime de comércio. O que caracterizará crime de comércio ou de indústria, né, as condutas serem praticadas na atividade típica do comércio ou da indústria. Os exemplos que eu dei. Pode ser uma loja oficial, onde o dono resolve vender uma arma clandestina, né? Aí ele se utiliza do comércio para isso, né? Ou a pessoa tem um comércio onde ela vende muitas coisas, inclusive arma clandestinamente, aí está se utilizando da atividade típica de comércio, ainda que exercido na residência, ou então na questão industrial, né? O exemplo que nós demos aqui sobre alguém ter na garagem de casa uma verdadeira indústria de conserto de armas. Indústria essa clandestina, sem autorização legal, não é mesmo? Ou até a pessoa tem uma indústria legalmente formada, com autorização, mas faz trabalhos ilícitos de conserto de armas. Conserta armas de criminosos, por exemplo, de forma clandestina. Aí caracterizado estará o crime do artigo 17 também. Isso é importante destacar, para deixar bem claro que não basta a simples venda, José vender para o João. Isso não caracteriza crime de comércio, e sim crime do artigo 14 ou 16, a depender da natureza da arma. Muito bem. É importante também destacar que não se exige habitualidade, caracterizando-se o crime com a simples prática de uma das condutas típicas uma única vez. É verdade. Basta uma venda irregular ou um conserto irregular para a caracterização do crime de comércio. Não se exige habitualidade, mas se exige que as condutas sejam praticadas em atividade típica de comércio ou de indústria. E o crime estará consumado com a prática de qualquer uma das condutas típicas. Lembrando que algumas são permanentes. Algumas caracterizam crimes permanentes, como transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, expor à venda. Isso quer dizer que a todo instante o agente está sob estado de flagrante delito. Enquanto expõe à venda, está praticando o crime. Não é? Enquanto transporta, enquanto oculta, está praticando o crime, é um crime permanente. Muito bem. Nós tivemos uma modificação significativa, importante, trazida pela Lei 13.964 de 2019, a Lei Anticrime. Percebam aí na sua tela que a Lei Anticrime alterou o preceito secundário do artigo 17. Antes se previa a pena de 4 a 8 anos de reclusão e multa. Agora, com a vigência da Lei 13.964 de 2019, ou seja, a partir de 23 de janeiro de 2020, a pena passou a ser de 6 a 12 anos de reclusão e multa. Portanto, estamos diante de uma novatio legis impégios, não podendo retroagir para prejudicar o acusado. Só atinge as pessoas que praticaram o crime a partir de 23 de janeiro de 2020. Mas o que mais chama atenção é a exasperação imotivada da pena. Nós estamos diante de um crime de perigo, abstrato. Nós falamos sobre isso na primeira aula, ou seja, basta a mera conduta, ainda que... primeiro, que não depende de resultado, basta a mera conduta. Segundo, que pouco importa a finalidade do agente, basta a prática da conduta para caracterização do crime. Então, nós estamos diante de um crime de perigo abstrato, com pena idêntica a do homicídio, por exemplo. Homicídio simples. Ora. É melhor atirar em alguém do que expor à venda uma arma de fogo, não é mesmo?
Até porque o homicídio simples não é hediondo e o comércio ilegal de armas passou a ser hediondo com o advento da Lei 3.964/2019. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Né? Então vejam, senhores, não pode um crime de perigo abstrato prever a mesma pena do crime de homicídio, que tutela a vida, o bem mais precioso. Né? Homicídio simples, homicídio qualificado, a pena é maior, mas homicídio simples, a pena é exatamente, a pena mínima é exatamente de 6 anos. Né? Então vejam, senhores, que a exasperação da pena foi significativa e por ser mais gravosa ao acusado, evidentemente não pode retroagir para prejudicar. E a mesma lei acrescentou o parágrafo 2º. Não sei qual a intenção do legislador de acrescentar esse parágrafo 2º. Vejam, senhores, nos parece que ao acrescentar o parágrafo 2º, o legislador dá margem, apesar de que o parágrafo 2º é bem claro, não se trata aqui de flagrante preparado, mas ele dá margem à legalização ou à introdução de um flagrante preparado, a depender das circunstâncias. O parágrafo 2º diz o seguinte: incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Ora, é claro que se existe conduta criminal pré-existente, do mesmo crime, evidentemente, o flagrante não é preparado. Assim sempre entendeu a jurisprudência. Então vejam, senhores, aquela situação em que o policial se apresenta para comprar uma arma que já está exposta à venda, não é flagrante preparado. Vejam, senhores, o policial disfarçado por pessoa comum vai ao comércio e pede uma arma que já está exposta à venda. O que tem de preparado isso? Nada. Por quê? Porque a arma já estava exposta à venda. O crime já vinha sendo praticado anteriormente. A exposição à venda já caracteriza o crime. O crime já estava consumado. Não foi o policial que fez consumar o delito. A consumação não se dá com a venda, se dá com a exposição à venda. Assim também é no tráfico. Então, quando tem conduta criminal pré-existente, não tem flagrante preparado. A jurisprudência está consolidada nesse sentido, porque o crime já estava consumado antes. Existirá flagrante preparado quando o agente policial induz alguém a consumar o crime. Aí é diferente. Por exemplo, encomendando uma arma que não está exposta à venda, em que o comerciante vai procurar, comprar e revender. Nesse caso, o flagrante é preparado. Por quê? O agente policial induziu a pessoa a praticar um crime que não pensava em praticar. Né? Mas naquelas condutas em que a arma já está exposta à venda, não tem flagrante preparado, não tinha. Não precisava do dispositivo do parágrafo 2º. Né? Então vai depender da interpretação do magistrado se estão presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. E nós sabemos que a polícia judiciária não funciona como tem que funcionar. As investigações não funcionam como devem funcionar. Então é muito provável que se esquente prova, né, para justificar um flagrante preparado, o que é um absurdo. Tá? De qualquer forma, da forma como está descrito e expresso pela lei, não há regulamentação de flagrante preparado, de forma alguma. Porque se tem conduta criminal pré-existente, não tem flagrante preparado. Isso a jurisprudência já estava consolidada. Agora precisa ver o que a polícia vai fazer, o judiciário vai fazer para justificar uma conduta de um flagrante preparado. Isso é um pouco preocupante. Mas, repito, o parágrafo 2º, pela sua expressão por si só, ele não introduz o flagrante preparado. Não introduz porque, se tem conduta criminal pré-existente,
não foi o acusado induzido a praticar o crime, ele já praticava o crime. Correto? Então isso é importante destacar. Muito bem. Vejam, senhores, o artigo 18 do Estatuto do Desarmamento traz o crime de tráfico internacional de arma de fogo. O artigo 18 diz o seguinte: importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Muito bem. Importar, né? Entrar no território nacional. Exportar, sair do território nacional. Ou favorecer a entrada ou saída do território nacional. Na verdade, o favorecimento se dá normalmente por agente público, né? Então, um policial de fronteira, um agente fiscal, etc. Esse favorecimento pode se dar por um agente público, mas não precisava a lei prever tal conduta, porque nos termos do artigo 29 do Código Penal, teoria monista, qualquer pessoa que colabora para a prática criminosa responde pelo mesmo crime. Então, responderia o agente de toda forma nos termos do artigo 29 do Código Penal, mas o legislador preferiu ainda trazer, além das condutas importar e exportar, o favorecimento de entrada ou saída. Não se exige habitualidade, basta uma única importação, uma única exportação para caracterização da conduta típica, mas exige-se evidentemente o dolo, a vontade livre e consciente de entrar ou sair do território nacional com arma, sabendo e querendo, né? O dolo exige o saber e o querer. A pessoa está trazendo com vontade livre e consciente, sabendo que é uma arma e querendo trazer a arma, ou levando para fora da mesma forma. E isso quer dizer que o erro descaracteriza o dolo, afasta o dolo, já que nós não temos previsão por culpa, apenas por dolo. E é importante destacar que o crime estará consumado com a prática de qualquer das condutas, ou seja, o crime se consuma quando o agente entra ou sai do território nacional. No caso de importação, se o agente entrar com a arma no Brasil e for preso na alfândega, por exemplo, o crime já estará consumado, porque a alfândega já é território nacional. Muito bem. A Lei 13.964 de 2019, de igual forma, assim como fez com o crime do artigo anterior, do artigo 17, a lei anticrime alterou o preceito secundário do artigo 18 e a pena, que era de 4 a 8 anos, passou a ser de 8 a 16 anos. Vejam, senhores, a pena é maior que do homicídio. Nós estamos diante de um crime de perigo abstrato, com pena maior, não maior do que um crime de dano qualquer, mas a pena maior de um crime que tutela o bem mais precioso, que é a vida, maior que do homicídio. Veja a desproporção, isso com certeza passará, ou não passará pelo controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Né? E, da mesma forma que no artigo 17, o legislador também, com a lei anticrime, trouxe no parágrafo único a previsão de que o policial disfarçado, que também configura crime, o mesmo crime de tráfico internacional, quando a operação se dá perante um policial disfarçado. É a mesma lógica
do dispositivo anterior, pela expressão literal da lei, evidentemente que não se está autorizando um flagrante preparado, mas está dando margens para o esquentamento de uma prova, né? Da mesma forma, o raciocínio é o mesmo. Se existe conduta criminal pré-existente, não haveria flagrante preparado. Agora, se houver uma encomenda, né, estimulando o agente à prática do crime, aí, evidentemente, o flagrante será preparado porque não tem conduta criminal pré-existente. Então, para que se configure o crime, há de se ter, nessa modalidade de flagrante, há de se ter conduta criminal pré-existente. Já era assim a regra imposta pela jurisprudência. A jurisprudência muito já entende, e isso é unânime, de que se existe uma conduta criminal pré-existente, não existe flagrante preparado, porque o acusado já praticava o crime antes, ele não foi induzido pelo agente policial. Então a regra aqui é a mesma do parágrafo 2º do artigo 17. Importante também destacarmos que a Lei 13.964 de 2019, a Lei Anticrime, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, incluiu os crimes de comércio ilegal e tráfico internacional no rol dos crimes hediondos. Artigo 1º, parágrafo único, incisos 3 e 4 da Lei 8.072 de 1990. Tais condutas não eram consideradas hediondas até então. Crime de comércio ilegal e de tráfico internacional de arma de fogo não eram considerados hediondos. Passaram a ser considerados hediondos a partir da Lei 13.964 de 2019, ou seja, a partir de 23 de janeiro de 2020. Tá ok? Então, vejam, senhores, crimes hediondos no Estatuto do Desarmamento. Posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, parágrafo 2º do artigo 16, artigos 17 e 18, comércio ilegal e tráfico internacional. Esses 3 crimes passaram a ser hediondos a partir da vigência da Lei 13.964. Na verdade, o crime do artigo 16 era considerado hediondo. Tá? Fosse arma de fogo de uso restrito ou proibido. A partir da vigência da nova lei, passou a ser hediondo só se a arma de fogo for de uso proibido, na posse ou no porte ilegal. Mas os crimes do artigo 17 e 18, seja arma de fogo de uso permitido ou proibido, ambas as condutas são hediondas. Aliás, para a caracterização do comércio ilegal ou do tráfico internacional, tanto faz a arma de fogo seja de uso permitido ou proibido. Tá? O crime será do artigo 17 ou 18, podendo incorrer em aumento de pena nos termos do artigo 19, é o que nós vamos estudar na sequência. Muito bem. Vejam, senhores, então, que os artigos 19 e 20 trazem causas de aumento de pena. Então, até aqui nós estudamos todos os tipos penais previstos no Estatuto do Desarmamento, e a partir de agora nós vamos estudar algumas disposições gerais, tais como causas de aumento e a questão também da liberdade provisória. O artigo 19 traz uma causa de aumento de acordo com a natureza da arma. E diz o seguinte: nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, ou seja, aqueles vistos na aula de hoje, comércio ilegal e tráfico internacional, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Então vejam, senhores, vejam só que, por exemplo, no tráfico internacional, se a arma de fogo for de uso proibido ou restrito,
A pena que é de 8 a 16 passa a ser de 12 a 24 anos. Maior que a pena do homicídio qualificado. Não é mesmo? Olhem, os senhores, a desproporção. Vejam os senhores a desproporção. Criaram aqui um crime super hediondo, né? Hiper hediondo, sei lá o que o legislador pretendeu com isso. Pois bem, então, é aquilo que nós falamos. Tanto faz no comércio e no tráfico, a arma de fogo ser de uso permitido, proibido ou restrito. No entanto, se for de uso proibido ou restrito, a pena é aumentada da metade. Então, essas penas que já foram exageradamente exacerbadas serão exacerbadas mais ainda se a arma for de uso restrito ou proibido. Repito, criou-se aqui um crime hiperhediondo, o que é absolutamente lamentável e que deve, evidentemente, de alguma forma ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal, porque é absolutamente desproporcional. Por outro lado, o artigo 20 traz causa de aumento de pena em razão da pessoa. Na verdade, originalmente a lei já trazia essa causa de aumento de pena, mas a Lei 13.964 modificou a redação do artigo 20 para incluir uma segunda causa, que é a do inciso 2. A do inciso 1 já era previsto no artigo 20, mas ele foi modificado para se incluir mais uma. Vamos ver. Dos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, portanto, só estão fora os artigos 12 e 13, tá? A pena é aumentada da metade se forem praticadas por integrantes dos órgãos e empresas referidas nos artigos 6º, 7º e 8º desta lei. Ou seja, integrantes das Forças Armadas, policiais federais, policiais ferroviários, rodoviários federais, policiais civis, militares ou do Corpo de Bombeiros Militares, integrantes das guardas municipais, agentes da Agência Brasileira de Inteligência, agentes da polícia, integrantes das polícias da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, agentes ou guardas prisionais, integrantes de empresas de segurança privada ou de transportes de valores e integrantes de entidades de desporto que demandem a utilização de arma de fogo. Vejam, senhores, que a causa realmente se justifica, porque são pessoas que possuem, pela própria profissão, pelo ofício, porte de arma e lidam com armas. Então, evidentemente que para essas pessoas existe uma facilidade maior da prática do delito. É muito mais fácil, por exemplo, um policial comercializar armas ou traficar armas do que um cidadão comum. Então, em razão da facilidade, se justifica uma pena maior, se justifica uma gravidade maior, assim prevista pelo legislador, assim tratada pelo legislador, porque é claro que essas pessoas têm mais facilidade de praticar qualquer um dos delitos do Estatuto do Desarmamento do que um cidadão comum como eu ou você. E o inciso 2, então, que trouxe a novidade, que passou a vigorar a partir de 23 de janeiro de 2020, também se prevê o aumento da pena de metade se o agente for reincidente específico em crimes desta natureza. Tá? Não é pelo mesmo crime, mas em qualquer crime do Estatuto do Desarmamento, qualquer crime dos artigos 14 a 18. Então, o sujeito já foi condenado pelo crime do artigo 14, porte de arma de fogo de uso permitido. Condenado, transitou em julgado. Aí pratica novo crime. Vamos supor que pratique um crime de comércio ilegal previsto no artigo 17. Será considerada causa de aumento do artigo 20, inciso 2, porque é reincidente específico em crimes dessa natureza, ser condenado pelo novo crime.
Tá? Então essa foi uma inovação também trazida pela Lei 13.964 de 2019. Então essas são as causas de aumento de pena do artigo 19, que aumenta a pena de acordo com a pessoa que pratica o crime, qualidade da pessoa, pessoas que têm facilidade com a prática desse crime, e do artigo 20, ou melhor, perdão, artigo 19, em razão da potencialidade da arma, o artigo 19 alcança só os crimes dos artigos 17 e 18, só os crimes que nós vimos na aula de hoje, me perdoem o equívoco. E o artigo 20, que esse sim alcança os crimes dos artigos 14 a 18, e a pena é aumentada em razão da pessoa, né? Pessoas que em razão do ofício, trabalham com a arma de fogo, acessórios e munições, ou então se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza, ou seja, em qualquer dos crimes dos artigos 14 a 18 da lei. E por fim, vamos falar sobre liberdade provisória. O artigo 21 do Estatuto do Desarmamento veda a liberdade provisória para determinados crimes, mas já de antemão, e já está aí na sua tela, e se vocês consultarem a lei no site do Planalto, desta forma estará também fazendo referência à DIN 3112, o Supremo Tribunal Federal declarou o artigo 21 inconstitucional por ação direta de inconstitucionalidade e ação própria. Portanto, tem um efeito para todos os casos. Os crimes previstos nos artigos 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória. Assim como o Supremo Tribunal Federal já havia declarado a inconstitucionalidade da Lei de Crimes Hediondos, que proibia a liberdade provisória, o que fez com que o próprio legislador, em 2007, modificasse a Lei de Crimes Hediondos para permitir a liberdade provisória, o Supremo Tribunal Federal, de igual forma, julgou inconstitucional o artigo 21. Então, apesar da lei prever que não se admite a liberdade provisória para os crimes dos artigos 16, 17 e 18, os mais graves da lei, né, esse dispositivo é inconstitucional. Entendeu o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de constitucionalidade 3112, vale a pena vocês procurarem e lerem os argumentos, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Entendeu o Supremo que o dispositivo é inconstitucional, evidentemente porque, já com base em entendimentos anteriores, de que o legislador não pode proibir a liberdade provisória em razão da gravidade abstrata do delito. Por quê? Porque isso seria uma antecipação do cumprimento da pena. É uma prisão automática que consiste em antecipação do cumprimento da pena, ferindo de morte o princípio da presunção de inocência, evidentemente. A prisão preventiva ela não pode servir como antecipação do cumprimento da pena. A prisão preventiva ela é de caráter excepcional. Assim diz a Constituição Federal. A regra é a liberdade provisória. A regra é a liberdade. Excepcionalmente, admite-se a prisão preventiva. Quais são essas excepcionalidades? Aquelas previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Admite-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. São os requisitos cautelares, de natureza processual, não de natureza penal. Se você impõe, se o legislador impõe uma prisão obrigatória de forma preventiva, essa imposição é de natureza material, porque nada mais é do que a antecipação do cumprimento da pena. Não pode. Só se admite a prisão como uma medida cautelar de natureza processual, só quando imprescindível
para garantia do processo. Por isso que o legislador traz essa excepcionalidade no Código de Processo Penal. Então, é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade em razão da gravidade abstrata do delito. É claro que o juiz pode decretar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mas são situações excepcionais. Essa prisão não pode ser automática. Por quê? Se ela for automática, ela estará sendo encarada como uma antecipação no cumprimento da pena. E se o réu for absolvido? Então, como vigora o princípio da presunção de inocência, a prisão só se admitirá, a prisão provisória, nesse caso preventiva, só se admitirá quando for urgente, gerar perigo, né, e for imprescindível nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, for urgente e necessária. Se não é urgente e necessária, se não é para garantir o processo, nos termos do que dispõe o artigo 312, ela não pode ser decretada. Por quê? Porque a regra é a liberdade. A prisão provisória é uma medida de exceção. Ela deve ser encarada como uma excepcionalidade, repito, como uma medida cautelar de natureza processual, e não pode se confundir com antecipação do cumprimento da pena de alguém que não teve a culpa formada. Não é mesmo? Outro argumento interessante desse acórdão, que julgou inconstitucional o artigo 21, é a proporcionalidade. Nós falamos aqui agora há pouco, né, dos artigos 17 e 18, que possuem a mesma pena do homicídio, e incidindo causa de aumento, a pena é maior que a do homicídio, o que é absolutamente desproporcional. Nessa questão da liberdade provisória também se entendeu desproporcional, porque são todas condutas de crime de perigo abstrato, todas condutas de perigo abstrato, portanto, menos gravosas que condutas de dano. Ora, se a lei admite a liberdade provisória para crimes de dano, como o roubo e o homicídio, por exemplo, ela não pode proibir a liberdade provisória para crimes de perigo, como esses expostos no Estatuto do Desarmamento. É absolutamente desproporcional, né? E, evidentemente contraria o princípio da isonomia, porque se prevê a liberdade para crimes mais graves e não se prevê a liberdade para crimes menos graves, condutas menos graves, o que trata de forma não igual ou desigual, né, aqueles que praticam tais crimes. Então vejam, senhores, além dessa questão da impossibilidade de se prever, de se proibir a liberdade em razão da gravidade abstrata do delito, mas tão somente quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não pode o legislador engessar a atuação do juiz, e em todos os casos está proibida a liberdade. Não, o juiz tem que analisar caso a caso, até porque cada processo penal tem uma história diferente, né? Cada crime tem uma história diferente, e vigora ainda vigora o princípio da presunção de inocência. Então não pode se admitir uma prisão sem a formação de culpa, a não ser que essa prisão seja excepcional, seja necessária, seja urgente, né? E para isso, os artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal regulam. Agora, se não presentes os requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em manutenção da prisão. É assim que deve ser encarado, além da desproporção já dita aqui, né? Se admite a liberdade no crime de roubo, que é muito mais grave, ou no crime de homicídio, que é muito mais grave, apesar das penas serem iguais, né, em muitos casos, mas tais crimes são muito mais graves e se admite a liberdade, porque não se admitiria, em todos os crimes hediondos se admite a liberdade, porque que não se admitiria a liberdade aqui, né? Isso é desproporcional, desigual, fere o princípio da isonomia. Então esses são os argumentos, em resumo, da ação
direta de inconstitucionalidade do acórdão da ação direta de inconstitucionalidade 3112 do Distrito Federal, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Vale a pena ler, porque é interessante até para outros casos, como por exemplo a lei de drogas, no artigo 44, proíbe também a liberdade provisória, mas é claramente inconstitucional. Assim já pacificou os tribunais superiores, inclusive. Ok? Então vale a pena a leitura, façam essa leitura que é muito interessante. É isso, gente. Então, esses são os dispositivos do Estatuto do Desarmamento. Fico à disposição dos senhores e agradeço imensamente pela atenção dispensada. Um abraço.